A juíza Ludmila Lins Grilo, através das redes sociais, ofereceu uma explicação dos requisitos necessários para que um juiz restrinja liberdades fundamentais de cidadãos. Segundo a juíza, embora um inquérito possa ser instaurado a partir de elementos mínimos, emitir uma medida cautelar exige subir um nível na escala da certeza e alcançar um juízo de probabilidade. Para Grilo, restringir liberdades alheias exige do julgador grande senso de responsabilidade e de proporções, sendo inadmitida no Estado democrático de direito qualquer violação desses bens fundamentais com base em mero juízo de possibilidade, coisa que só ocorre em regimes ditatoriais. Ouça o texto da juíza Ludmila Lins Grilo. Qualquer juiz, para bem exercer suas funções, deve conhecer os conceitos de 1. Possibilidade, 2. Verossimilhança, 3. Probabilidade, 4. Certeza. O mero juízo de possibilidade, evidentemente, não pode embasar qualquer medida cautelar, pois que apenas exclui o que é impossível. Medidas restritivas de liberdade ou de intimidade exigem a presença de elementos muito mais concretos do que a mera existência de uma possibilidade no mundo. Na escala entre a incerteza total, mera possibilidade, e a certeza absoluta, há gradações. Embora haja alguma divergência doutrinária sobre o tema e uma confusão conceitual entre verossimilhança e probabilidade, é mais ou menos pacífico que um inquérito pode ser instaurado mediante um juízo de verossimilhança, elementos mínimos para se iniciar uma investigação. Já uma medida cautelar, como exemplo, prisão, busca e apreensão, por restringir bens preciosos da vida, como a liberdade, a intimidade e o patrimônio, exige um pouco mais. É necessário subir um nível na escala da certeza e alcançar um juízo de probabilidade. Essa gradação na escala das credibilidades, tema caro ao direito, não é novidade na filosofia. Foi muito bem abordada pelo professor Olavo de Carvalho ao explicar os 4 discursos de Aristóteles. Ao discurso poético, reino da imaginação, vincula-se o juízo das possibilidades. Após, temos o discurso retórico, sugestão de uma crença, associado ao juízo de verossimilhança. Subindo mais um pouco na escala das credibilidades, vem o discurso dialético, crenças colocadas à prova, associado ao juízo das probabilidades. Por último, o discurso lógico, premissas que sobreviveram à prova, consolidando o juízo de certeza. Portanto, a restrição de liberdade ou intimidade de um indivíduo deve ser feita sempre diante de, no mínimo, um juízo de probabilidade, com elementos concretos que mostrem a adequação da medida, não sendo cabível este tipo de restrição com base em uma mera possibilidade. Restringir liberdades alheias exige do julgador grande senso de responsabilidade e de proporções, sendo inadmitida no Estado democrático de direito qualquer violação desses bens fundamentais com base em mero juízo de possibilidade, coisa que só ocorre em regimes ditatoriais. No ano passado, a magistrada gerou grande repercussão ao, no decurso de palestra na FUNAG, denunciar o ativismo judicial vigente no Brasil. Assista. Antes de passar a palavra para o Flávio, eu queria aproveitar, porque tem uma pergunta que nos chegou, que é claramente dirigida a ela, se ela pudesse talvez ainda responder antes de partir, é de um senhor chamado Vitor Silva, que diz que é atribuída ao Rui Barbosa a frase, aspas, a pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer, fecha aspas. Baseado nesta declaração, como nós, o povo, devemos agir de maneira a impedir que o atual ativismo jurídico torne-se uma ditadura jurídica. Se a doutora pudesse talvez abordar isso antes de partir, eu agradeço. Obrigado. Bom, essa pergunta que ele fez, quem conseguir responder deveria ganhar um prêmio, né? Eu acho que ninguém sabe responder, eu também não sei. Mas existem algumas formas de você conseguir evitar
eu não sei se exatamente... É claro, o povo sempre tem aquele poder de se manifestar, de ir às ruas, de fazer pressão, mas, em princípio, eu vejo que o ativismo judicial pode ser, ao menos, minimizado com a atuação mais proativa do próprio Poder Legislativo. Eu até já conversei com alguns deputados, tal. Existe uma via legislativa que eu entendo que poderia ser bastante eficiente se fosse mais utilizada, que é a via das normas explicativas. Eu vou dizer o que são normas explicativas. No Código Penal, por exemplo, nós temos as normas penais incriminadoras, que são aquelas que prevêem penas, estipulam os crimes e as respectivas penas, e nós temos as normas penais não incriminadoras, que são aqueles outros artigos do Código Penal que não fazem isso, que, por exemplo, explicam o conteúdo da norma. Por exemplo, existe um artigo no Código Penal que explica o que é funcionário público para fins penais. Então, tem crimes que são praticados por funcionários públicos. Então, essa norma explica o que é o funcionário público para fins penais. Então, há muitas outras normas explicativas, né? Então, eu acho que o ativismo judicial pode ser bastante minimizado se os parlamentares se valerem das normas explicativas com mais frequência. É óbvio, nós temos milhares de leis, você não vai ter condição de explicar cada coisinha na lei, de cada detalhezinho de tudo. Agora, em relação aos temas mais sensíveis, como, por exemplo, o aborto, a legítima defesa, é possível criar normas explicativas. No próprio anteprojeto do ministro Moro, projeto anticrime, existe, ali, para mim, uma clara norma penal explicativa, na parte que ele trata da excludente da ilicitude. O Código Penal, nos artigos 23, 24 e 25, estabelece as excludentes de ilicitude, ou seja, quando uma conduta típica penal é praticada, mas é praticada mediante uma excludente de ilicitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, enfim, não há crime. Então, na verdade, a gente nem precisaria de nenhuma norma explicando. Para mim, o Código Penal está muito claro. E como está havendo essa demonização dos policiais militares, o que esses grupos dos direitos humanos têm feito? Eles têm tentado criminalizar qualquer conduta policial, ou seja, o policial hoje, às vezes ele está diante de uma situação que impõe a ele apertar o gatilho contra o bandido, só que ele não faz porque ele fica com medo de, posteriormente, vir a responder um processo disciplinar, né, e acabar perdendo o cargo, enfim, sofrendo alguma sanção, e com isso, muitas vezes, ele morre. Então, o que o anteprojeto do ministro Moro fez? Acrescentou alguns artigos ao Código Penal, estabelecendo que o policial, em situação de confronto, de surpresa, em aquele estado de necessidade mesmo, em confronto, está em pleno tiroteio, que nesses casos, movido pelo medo, pela emoção, enfim, ele estaria acobertado pela excludente da ilicitude. Então, veja bem, na verdade, nem precisava desse artigo, já existia a norma penal da legítima defesa, só que o projeto do Moro explicou mais ainda, né, foi mais detalhista em relação à excludente da legítima defesa. Então, eu acho que o ativismo judicial pode ser minimizado pela via das normas explicativas. E nada impede também que o povo se manifeste, eventualmente, quando houver algum ativismo bem nefasto, como aqueles que eu citei na minha fala. Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem um teto que não pode ser ultrapassado, para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, inconstitucional e ilegal? Ele é inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere
o princípio do juiz natural. É ilegal, pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela Polícia Judiciária, que envia para o Ministério Público, e a partir daí para a segunda fase, que é a fase de julgamento, que é feita pelo Judiciário, nesse caso o STF. Desde o momento em que o Judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório. Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal e inconstitucional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometido por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa casa, o silêncio e a omissão daquele que é o presidente da casa, que deveria sair em defesa do parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa casa. Nem na época do mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do mensalão houve quebra de sigilo bancário, e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado. Convido agora a deputada Alice Portugal. Perpétua Almeida. Deputada Perpétua.